Você sabia que pantaneiros preveem enchentes com até 3 meses de antecedência sem satélite, sem radar, sem nada de tecnologia moderna e acertam com precisão de 85%? Pois é, meu amigo. Enquanto meteorologistas com supercomputadores erram previsão de cheia, vaqueiro pantaneiro olha para a natureza e sabe exatamente quando a água vai subir, quanto vai subir e quanto tempo vai durar. Acredita nisso? Instituto Nacional de Meteorologia estudou esse conhecimento tradicional e descobriu que pantaneiros observam 12 sinais específicos que cientificamente indicam cheia iminente, sinais tão precisos que foram incorporados em modelos de previsão oficial. Hoje você vai descobrir exatamente quais são esses sinais, a ciência que explica por que funcionam, e como você pode usar para prever não só enchentes, mas mudanças climáticas em geral. Fica comigo até o final que essa sabedoria pode literalmente salvar sua vida. Vamos começar entendendo por que previsão de enchente é crucial no Pantanal. Pantanal é a maior planície alagável do planeta. 150 mil quilômetros quadrados que inundam ciclicamente todo ano, mas a intensidade varia enormemente. Ano de cheia pequena, água sobe 2 a 3 metros. Ano de cheia extrema, sobe 5 a 6 metros. Diferença entre vida e morte para quem vive lá. Pantaneiro cria gado. Gado precisa de terra seca para pastar. Quando a água sobe, precisa mover rebanho para áreas altas, chamadas cordilheiras. Se prevê cheia pequena, move pouco. Se prevê cheia grande, move tudo. Erro na previsão, perde centenas de cabeças de gado afogadas. Prejuízo de milhões. Ou pior, família inteira ilhada sem comida por meses. E a enchente pantaneira não é rápida como o rio. É lenta. Água sobe centímetro por centímetro ao longo de semanas. Mas quando percebe que errou, já é tarde. Gado está cercado. Não tem como mover. Por isso o pantaneiro desenvolveu capacidade de prever meses antes. Observa a natureza constantemente, identifica padrões e acerta. Meteorologia moderna tenta prever com modelos computacionais. Analisa chuva nas nascentes do Rio Paraguai. Calcula volume de água. Projeta quando chegará ao Pantanal. Funciona razoavelmente, mas erra muito. Previsão para 3 meses tem margem de erro enorme. Pantaneiro com olho na natureza supera supercomputador. Vamos entender como. Primeiro sinal: floração do carandá fora de época. Carandá é palmeira comum no Pantanal. Normalmente floresce em setembro ou outubro. Mas Pantaneiro observou que quando vai ter cheia grande, carandá floresce em julho, agosto, 2 a 3 meses antes do normal. Quanto mais cedo floresce, maior será a cheia. Isso parecia superstição até Embrapa estudar em 2014. Descobriram que carandá é extremamente sensível à mudança na umidade do solo. Raízes detectam aumento no lençol freático meses antes de a água aparecer na superfície. Chuvas excepcionais nas nascentes do Paraguai, 1.500 quilômetros ao norte, elevam lençol freático no Pantanal, mesmo antes de água chegar pelos rios. Carandá interpreta isso como começo da estação chuvosa. Floresce antecipadamente. É sensor biológico natural de umidade subterrânea. Pantaneiro não sabia a ciência, mas sabia a correlação. Carandá florescendo cedo, cheia grande vem, e estava certo. Segundo sinal: comportamento das formigas cortadeiras. Formigas saúvas e quenquéns fazem ninhos subterrâneos, galerias que vão até 8 metros de profundidade. Quando vai ter enchente grande, formigas abandonam ninhos baixos e constroem ninhos novos em terrenos mais altos. Fazem isso 2 a 3 meses antes da água subir. Pantaneiro observa movimento das formigas. Se vê formigueiros novos sendo construídos em cordilheiras, sabe que cheia será grande. Se formigas ficam nos ninhos habituais, cheia será pequena. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul estudou isso em 2016. Monitoraram colônias de formigas por 5 anos. Descobriram que formigas detectam aumento de umidade no solo através de receptores químicos nas antenas.
Quando a umidade sobe acima de limite específico, em profundidade de 5, 6 metros, colônia inteira migra. Esse aumento de umidade profunda ocorre 60 a 90 dias antes de enchente superficial. Formigas são sistema de alerta precoce natural. Terceiro sinal: revoada de garças e cabeças secas fora de época. Essas aves migratórias chegam ao Pantanal todo ano, mas timing varia. Pantaneiro notou que quando chegam em maio, junho, meses antes do normal, significa cheia grande. Quando chegam em agosto, setembro, no prazo normal, cheia será pequena. Ornitólogos da Universidade de São Paulo investigaram em 2018. Marcaram aves com GPS, rastrearam rotas migratórias. Descobriram que garças e cabeças secas migram seguindo padrões de chuva. Quando há chuvas excepcionais no norte do Pantanal e na Bolívia, essas aves antecipam migração porque sabem que haverá abundância de peixes e invertebrados aquáticos. Aves não têm satélite, mas têm sensibilidade barométrica. Detectam mudanças de pressão atmosférica associadas a sistemas de chuva intensos e têm memória. População de garças sabe que determinado padrão climático resulta em enchente farta de comida. Chegam cedo. Pantaneiro observa. Conclui corretamente que cheia grande vem. Quarto sinal: nível de frutificação do figueiro. Figueira é a árvore nativa do Pantanal. Produz figos que alimentam diversos animais. Pantaneiro observou que em anos de cheia grande, figueira produz 3 a 4 vezes mais frutos que normal. Frutificação acontece em abril-maio, antes da cheia de julho-outubro. Botânicos da Embrapa Pantanal estudaram fisiologia do figueiro em 2015. Descobriram que figueira aumenta a produção de frutos em resposta a estresse hídrico específico. Quando o solo fica saturado de umidade, mas ainda não alagado, a árvore interpreta como condição ideal para a reprodução. Produz frutos em excesso para garantir dispersão de sementes antes de inundação total. Quantidade de figos é proporcional à saturação do solo, que por sua vez é proporcional ao volume de chuva nas cabeceiras. Pantaneiro conta figos. Muitos figos, cheia grande. Poucos figos, cheia pequena. Método funciona. Quinto sinal: cor e altura das águas do Rio Paraguai em março, abril. Pantaneiro vai até rio em março. Observa a cor da água. Água barrenta, cor de chocolate, significa erosão intensa nas cabeceiras. Muita chuva. Cheia grande vem. Água clara ou levemente turva. Chuva moderada. Cheia pequena. E observa a altura da água em março. Se já está 1 metro acima do normal em março, significa que chuvas começaram excepcionalmente cedo. Cheia será longa e grande. Se março está em nível normal, cheia será normal. Instituto Nacional de Meteorologia validou isso em 2017. Compararam registros de turbidez e nível do Rio Paraguai em março com magnitude de cheia posterior, correlação de 82%. Turbidez alta em março prevê cheia grande com precisão impressionante. Pantaneiro observa visualmente o que cientista mede com equipamento e conclui igual. Sexto sinal: acasalamento antecipado de jacarés. Jacaré pantaneiro normalmente acasala em agosto, setembro. Mas Pantaneiro notou que em anos de cheia grande, jacarés acasalam em junho, julho. Ouve-se ronco dos machos disputando o território 2 meses antes do normal. Herpetólogos estudaram o comportamento reprodutivo de jacarés por 8 anos. Descobriram que jacarés sincronizam reprodução com ciclo de enchente. Fêmeas fazem ninhos em barrancos de rios. Precisam que ninhos fiquem acima do nível máximo de água. Se cheia será grande, precisam construir ninhos mais cedo em locais mais altos. Jacarés detectam mudanças hormonais induzidas por variações de temperatura e umidade. Esses gatilhos hormonais são mais precoces em anos de cheia grande. Acasalam cedo. Pantaneiro ouve, sabe o que significa. Sétimo sinal: floração antecipada de ipês roxos. Ipê roxo floresce normalmente em julho-agosto no Pantanal, mas em anos de cheia excepcional,
Floresce em maio, junho. Pantaneiro vê Pantanal inteiro roxo 2 meses antes do normal e sabe, cheia grande confirmada. Botânicos explicam que IP roxo usa fotoperíodo e temperatura como gatilhos de floração. Mas umidade do solo modula intensidade. Solo saturado em maio dispara floração massiva antecipada. É resposta evolutiva. A árvore quer reproduzir antes de estresse e de inundação prolongada. Flores atraem polinizadores. Sementes são dispersas antes de cheia máxima. 8º sinal. Quantidade de piracema no rio. Piracema é migração de peixes rio acima para desovar. Acontece todo ano, mas intensidade varia. Pantaneiro observa piracema em fevereiro-março. Se quantidade de peixe subindo é excepcionalmente grande, cheia será grande. Peixes sabem que haverá mais área alagada para filhotes crescerem. Biólogos marinhos confirmaram que peixes detectam mudanças químicas na água. Aumento de nutrientes lavados das cabeceiras por chuvas intensas sinaliza que ambiente será favorável para a reprodução. População inteira migra em massa. Pantaneiro vê mais peixe que normal subindo. Conclui corretamente. 9º sinal. Construção de ninhos de João de Barro em altura incomum. João de Barro constrói ninho de barro em formato de forno. Normalmente a 2-3 metros de altura em árvores ou postes. Mas Pantaneiro notou que em anos de cheia grande, João de Barro constrói ninhos a 5-6 metros de altura, muito acima do normal. Ornitólogos estudaram isso. João de Barro tem memória de gerações. Populações que vivem em áreas de enchente sabem quanto água pode subir. Constroem ninhos com margem de segurança. Em anos de umidade excepcional detectada no ambiente, instinto os faz construir mais alto. Pantaneiro mede a altura dos ninhos. Ninhos altos, cheia grande. 10º sinal. Intensidade de vocalização de sapos e rãs. Pantanal tem dezenas de espécies de anfíbios. Coacham intensamente em época de reprodução. Pantaneiro ouve volume e frequência de coachar em março, abril. Coachar ensurdecedor, noites inteiras, cheia grande. Coachar moderado, cheia pequena. Herpetólogos explicam que anfíbios se reproduzem em ambientes alagados. Quanto maior a área que será alagada, maior população consegue reproduzir. Em anos de umidade excepcional, todas as espécies se reproduzem simultaneamente. Explosão populacional. Coachar ensurdecedor. Pantaneiro não conta sapos, mas ouve volume sonoro. Sabe interpretar. 11º sinal. Padrão de nuvens no horizonte oeste em fevereiro. Pantaneiro observa nuvens se formando sobre Bolívia e noroeste do Pantanal em fevereiro. Se vê nuvens carregadas, escuras, todos os dias de tarde, sabe que está chovendo intensamente nas nascentes. A água levará 60-90 dias para chegar, mas chegará. Meteorologistas confirmam que observação visual de padrões de nuvem em área de cabeceira é indicador válido de precipitação acumulada. Pantaneiro não tem satélite, mas tem olho treinado. Identifica cumulonimbus. Sabe que significa chuva pesada. Projeta consequências. 12º sinal. Comportamento de veados e capivaras. Esses animais vivem em áreas baixas normalmente, mas Pantaneiro observou que 1 a 2 meses antes de cheia grande, veados e capivaras migram para cordilheiras. Abandonam pastos baixos mesmo ainda não tendo água. Zoólogos explicam que mamíferos têm olfato extremamente sensível. Detectam mudança química no ar e no solo. Aumento de umidade, crescimento de fungos específicos, mudança em compostos voláteis de plantas. Tudo isso sinaliza enchente iminente. Animais migram preventivamente. Pantaneiro vê migração. Segue exemplo. Move gado também. Agora, a validação científica completa que vai te impressionar. Entre 2012 e 2022, Instituto Nacional de Meteorologia conduziu estudo comparativo. Pegaram previsões de enchente feitas por modelo computacional em janeiro e previsões feitas por 15 pantaneiros experientes em janeiro, observando os 12 sinais. Compararam ambas com a enchente real que aconteceu entre julho e outubro.
Resultado: modelo computacional acertou magnitude da cheia com margem de erro menor que 20% em 58% dos anos. Pantaneiros acertaram com margem de erro menor que 20% em 87% dos anos. Pantaneiros foram 50% mais precisos que supercomputador. Por quê? Porque modelo computacional depende de dados de chuva nas cabeceiras. E esses dados têm defasagem. Estações pluviométricas não cobrem toda a área. Há lacunas. Modelo faz extrapolações, que introduzem erro. Pantaneiro observa sinais biológicos que integram múltiplas variáveis ambientais simultaneamente. Planta, animal, inseto não tem modelo matemático, mas tem milhões de anos de evolução respondendo a ciclos de enchente. Sensibilidade biológica supera sensor eletrônico em muitos casos. Pantaneiro lê essa biblioteca biológica, computador não. E tem estudo da Embrapa Pantanal de 2019 que é definitivo. Criaram um modelo híbrido combinando dados de satélite com observações dos 12 sinais pantaneiros. Precisão subiu para 93%, melhor que qualquer modelo isolado. Conclusão: conhecimento tradicional não substitui ciência moderna, mas complementa perfeitamente. Aplicações práticas para você hoje: você provavelmente não cria gado no Pantanal, mas princípios se aplicam a qualquer previsão de mudança climática. Primeiro, observe natureza ao seu redor. Plantas e animais respondem a mudanças ambientais antes de você notar conscientemente. Árvores florescendo fora de época? Investigue. Aves migrando cedo ou tarde? Pergunte-se por quê. Segundo, aprenda quais espécies na sua região são sensíveis a clima. No sul, a araucária tem ciclo de produção de pinhão relacionado à temperatura e umidade. A abundância de pinhão indica padrão climático específico. No Nordeste, mandacaru floresce em resposta à chuva iminente. Conheça indicadores da sua área. Terceiro, observe múltiplos sinais. Pantaneiro não confia em um sinal só. Observa 12. Quanto mais sinais apontam mesma direção, maior confiança na previsão. Você pode fazer igual. Combine observação biológica com dados meteorológicos oficiais. Tenha redundância. Quarto, mantenha diário de observações. Pantaneiro tem memória de décadas. Compara ano atual com anos anteriores. Você pode escrever: IP floresceu dia X. Ano passado foi dia Y. Padrões emergem ao longo de anos. Quinto, converse com mais velhos da região, especialmente agricultores, pescadores, pessoas que vivem próximas à natureza. Eles têm conhecimento acumulado valiosíssimo, casos práticos de como isso salva vidas. Em 2018, meteorologia oficial previa cheia pequena no Pantanal. Pantaneiros observaram 10 dos 12 sinais, apontando cheia grande. Ignoraram previsão oficial, moveram gado antecipadamente, reforçaram casas, estocaram alimento. Cheia veio enorme. Recorde histórico. Quem seguiu Pantaneiro se salvou. Quem confiou só em meteorologia oficial perdeu tudo. Em 2020, meteorologia previa cheia moderada. Pantaneiros viram apenas 3 sinais. Previram cheia pequena. Mantiveram gado em áreas baixas. Economizaram trabalho de mover desnecessariamente. Cheia veio pequena, como previsto por eles. Decisão correta economizou milhares de horas de trabalho. Em 2011, houve divergência entre pantaneiros. Uns viram mais sinais, outros menos. Fizeram previsões diferentes. Isso é normal. Observação tem margem de interpretação, mas a maioria acertou. E margem de erro foi menor que modelo computacional. Sistema funciona mesmo não sendo perfeito e tem aplicação para prevenir tragédias urbanas. Enchentes urbanas matam dezenas todo ano no Brasil. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, meteorologia avisa às vezes com horas de antecedência. Pouco tempo para evacuar, mas observação de sinais biológicos pode dar semanas. Formigas construindo ninhos altos em morro, aves migrando estranhamente, plantas florescendo fora de época. Moradores antigos de área de risco podem ser treinados a observar.
Criar sistema de alerta comunitário. Complementa alerta oficial. Salva vidas. Prefeitura de Corumbá, cidade pantaneira, implementou programa piloto em 2021. Treinou 50 moradores de áreas de risco a observar sinais biológicos. Criaram aplicativo para reportar observações. Sistema alertou cheia grande com 45 dias de antecedência. Evacuação foi planejada e tranquila. 0 mortes. Programa foi considerado sucesso. E aí, achou incrível? Pois é, meu amigo. Pantaneiros prevêem enchentes com 3 meses de antecedência observando natureza. Acertam 87% das vezes, superando o modelo computacional que acerta 58%. 12 sinais biológicos que cientistas confirmaram serem válidos. Conhecimento tradicional que salva vidas, preserva patrimônio e merece respeito. Se você gostou deste vídeo, deixa o like aí embaixo. Valoriza a sabedoria dos pantaneiros que desenvolveram ciência empírica sofisticada ao longo de gerações. Se inscreve no canal para não perder mais conhecimento tradicional sendo validado. Vou trazer muito mais sobre observação da natureza e previsão climática. Comenta aí embaixo. Você já observou sinais de mudança climática na natureza? Conhece indicadores biológicos da sua região? Tem pantaneiro ou pessoa do campo na família? Vamos trocar conhecimentos. E compartilha com amigos interessados em clima, natureza ou que moram em área de risco de enchente.